Existe um momento na vida de cada pessoa em que ela se olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. É como se uma névoa sombria tivesse tomado conta de sua essência, distorcendo não apenas sua percepção sobre si mesma, mas também sobre o mundo ao redor. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem sugar toda a sua energia vital, deixando-o exausto, confuso e questionando sua própria sanidade? Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, nos ensinou que dentro de cada psique humana habitam forças primitivas e arquetípicas que, quando manipuladas por mentes destrutivas, podem se transformar em verdadeiros demônios internos. Hoje, vamos desvendar um dos jogos psicológicos mais cruéis e sofisticados da natureza humana. Como o narcisista alimenta sistematicamente 7 demônios específicos dentro de você, criando uma prisão mental da qual muitas pessoas nunca conseguem escapar. Carl Jung sempre defendeu que o inconsciente coletivo contém padrões universais de comportamento que ele chamou de arquétipos. Entre esses arquétipos, existe uma misteriosa figura sombria que Jung identificou como a sombra, aquela parte reprimida de nossa personalidade que contém nossos impulsos mais primitivos, medos profundos e aspectos que preferimos negar. O narcisista, com sua capacidade predatória de ler as vulnerabilidades humanas, torna-se um mestre em despertar e alimentar esses aspectos sombrios em suas vítimas. Ele não faz isso por acaso ou inconscientemente, mas através de um processo meticuloso e calculado que Jung definiria como uma inversão perversa do processo de individuação. Enquanto a individuação nos leva ao autoconhecimento e à integração harmoniosa de nossa personalidade, o narcisista nos conduz ao caminho oposto, à fragmentação, à desintegração e o fortalecimento de nossos aspectos mais destrutivos. O primeiro demônio que o narcisista desperta em você é a dúvida existencial. Jung compreendia que a dúvida, em pequenas doses, é essencial para o crescimento psicológico, pois nos impede de aceitar verdades absolutas sem questionamento. Porém, o narcisista transforma essa dúvida saudável em uma força corrosiva que corrói os próprios fundamentos de sua identidade. Ele faz isso através de técnicas sutis de gaslighting, onde questiona constantemente sua memória, sua percepção e sua capacidade de julgamento. Gradualmente, você começa a duvidar não apenas de situações específicas, mas de sua própria competência para interpretar a realidade. Jung observou que quando perdemos a confiança em nossa capacidade de perceber e interpretar o mundo, nos tornamos vulneráveis à influência de forças externas manipuladoras. O narcisista sabe exatamente como explorar essa vulnerabilidade, apresentando-se como a única fonte confiável de verdade em um sede que ele mesmo tornou confuso e instável para você. Este demônio da dúvida não ataca apenas sua percepção externa, mas penetra profundamente em seu senso de valor pessoal. Jung enfatizava a importância do que ele chamava de função transcendente, nossa capacidade de integrar conteúdos conscientes e inconscientes para formar uma compreensão mais completa de nós mesmos. O narcisista sabota essa função ao bombardeá-lo constantemente com mensagens contraditórias sobre quem você é. Um dia você é indispensável e especial, no outro é incompetente e problemático. Essa alternância não é aleatória. É uma estratégia calculada para mantê-lo em um estado perpétuo de desequilíbrio psicológico. Quando você não consegue formar uma imagem estável de si mesmo, torna-se dependente da validação externa que apenas o narcisista parece disposto a fornecer, criando assim um ciclo vicioso de dependência emocional. O segundo demônio que se manifesta é a séria culpa tóxica.
Jung distinguia entre culpa genuína, que surge de transgressões reais e serve como um mecanismo corretivo moral, e culpa neurótica, que é desproporcional à situação e serve apenas para minar a autoestima. O narcisista é um virtuoso em cultivar esse segundo tipo de culpa, fazendo com que você se sinta responsável por problemas que não causou, emoções que não provocou e situações sobre as quais não tinha controle. Ele consegue isso através de uma inversão habilidosa da realidade, onde suas próprias falhas e comportamentos destrutivos são projetados sobre você. Jung chamaria isso de projeção patológica, um mecanismo de defesa onde o indivíduo atribui a outros aquilo que não consegue aceitar em si mesmo. A culpa tóxica que o narcisista implanta não é apenas sobre ações específicas, mas sobre sua própria existência. Você começa a sentir que sua presença causa problemas, que seus sentimentos são excessivos, que suas necessidades são um fardo. Jung observou que quando internalizamos essa culpa existencial, começamos a nos autopunir de maneiras sutis e destrutivas. Você pode começar a se sabotar em relacionamentos saudáveis, a minimizar suas conquistas, a aceitar tratamentos inadequados porque acredita que não merece coisa melhor. O narcisista alimenta esse demônio através de comentários aparentemente casuais, suspiros de irritação quando você expressa necessidades e uma constante atmosfera de que você é o problema nos conflitos que surgem na relação. O terceiro demônio é a vergonha profunda, que Jung diferenciava da culpa por ser mais fundamental e atacar a própria essência do ser. Enquanto a culpa diz, eu fiz algo errado, a vergonha sussurra, eu sou algo errado. O narcisista tem uma misteriosa habilidade quase sobrenatural de identificar seus pontos mais sensíveis de vergonha, talvez relacionados à sua aparência, suas origens, seus medos mais íntimos ou seus fracassos passados, e os utiliza como armas psicológicas. Ele não ataca essas vulnerabilidades de forma direta, pois isso seria facilmente identificável como abuso. Em vez disso, ele as toca de forma sutil, através de piadas aparentemente inofensivas, comparações com outras pessoas, ou comentários que parecem observações neutras, mas que atingem exatamente onde você é mais vulnerável. Jung compreendia que a vergonha patológica nos faz querer nos esconder, nos tornar invisíveis, desaparecer do mundo. O narcisista explora esse impulso ao alternadamente expor suas vulnerabilidades e depois oferecer-se como o único refúgio seguro. Ele cria um ambiente onde você se sente simultaneamente exposto e dependente de sua proteção. Essa dinâmica é particularmente insidiosa, porque perverte o impulso natural humano de buscar intimidade e conexão. Em um relacionamento saudável, compartilhar vulnerabilidades cria vínculo e compreensão mútua. Com o narcisista, suas vulnerabilidades se tornam munição para controle futuro, criando um paradoxo onde você precisa se abrir para manter a relação, mas cada abertura aumenta sua vulnerabilidade à manipulação. O quarto demônio é a raiva impotente, uma emoção que Jung via como potencialmente transformadora quando adequadamente direcionada, mas destrutiva quando reprimida ou mal direcionada. O narcisista é especialista em provocar sua raiva através de comportamentos frustrantemente injustos, para então usar essa raiva como evidência de que você é o problema na relação. Ele pode quebrar promessas importantes, ignorar seus sentimentos, violar seus limites, mas quando você finalmente reage com irritação ou confrontação, ele aponta para sua raiva como prova de que você é instável, agressivo ou difícil de lidar. Jung observou que quando nossa raiva legítima é constantemente invalidada e voltada contra nós, ela se transforma em uma força autodestrutiva.
Essa raiva impotente é particularmente torturante porque você sabe, em algum nível profundo, que está sendo tratado injustamente. Mas toda tentativa de defender-se é usada contra você. O narcisista pode até mesmo provocar deliberadamente sua raiva, empurrando seus limites até que você finalmente exploda, para então assumir o papel de vítima da sua sarcástica agressividade. Jung chamaria isso de inversão da dinâmica vítima-agressor, onde o verdadeiro agressor se posiciona como vítima, deixando a verdadeira vítima nervosa sobre a realidade da situação. Com o tempo, você pode começar a temer sua própria raiva, vendo-a como algo perigoso e incontrolável, quando, na verdade, é uma resposta natural e saudável à injustiça. O quinto demônio é a ansiedade paralisante, que Jung via como muitas vezes originária de conflitos internos não resolvidos. O narcisista alimenta essa ansiedade através da imprevisibilidade constante de seu comportamento e humor. Você nunca sabe que versão dele encontrará em casa: o amante carinhoso, o crítico severo, o manipulador sutil ou o tirano explícito. Essa imprevisibilidade ativa constantemente seu sistema nervoso simpático, mantendo-o em um estado de alerta que é psicologicamente e fisicamente exaustivo. Jung observou que quando vivemos em estado de ansiedade crônica, nossa capacidade de acessar nossa sabedoria interior e tomar decisões equilibradas fica severamente comprometida. A ansiedade que o narcisista cultiva não é apenas sobre o relacionamento específico, mas se expande para outras áreas da vida. Você pode começar a se sentir ansioso em situações sociais, temendo que outros vejam os mesmos defeitos que o narcisista aponta em você. Pode desenvolver ansiedade sobre seu desempenho no trabalho, suas habilidades como pai ou mãe, sua aparência física. Jung compreendia que quando nossa confiança básica no mundo é abalada em um relacionamento íntimo, esse abalo se espalha como ondas concêntricas para todas as áreas da vida. O narcisista se beneficia dessa ansiedade generalizada porque ela o torna indispensável. Afinal, ele é a única pessoa que, supostamente, o conhece completamente e ainda assim permanece na relação. O sexto demônio é a dependência emocional, que Jung via como uma perversão do impulso natural humano para conexão e interdependência. Em relacionamentos saudáveis, desenvolvemos o que Jung chamaria de dependência madura, uma capacidade de contar com outros enquanto mantemos nossa individualidade e autonomia. O narcisista subverte esse processo natural, criando uma dependência patológica, onde você sente que não pode funcionar sem ele. Ele faz isso através de um processo gradual de isolamento e erosão da autoconfiança, onde suas conexões com outras pessoas são sistematicamente enfraquecidas, enquanto sua dependência dele é fortalecida. Esta dependência é alimentada através de nervosos ciclos intermitentes de recompensa e punição, que Jung reconheceria como uma forma de condicionamento psicológico. O narcisista oferece momentos de conexão íntima e validação emocional logo após períodos de frieza ou crítica, criando um desesperado padrão viciante, onde você constantemente busca retornar àqueles momentos especiais de aprovação. Jung observou que quando nossa necessidade de amor e aceitação é satisfeita de forma irregular e imprevisível, ela se torna mais intensa, não menos. O narcisista explora essa dinâmica psicológica natural para criar uma desesperada necessidade de validação que só ele parece capaz de fornecer. O sétimo e talvez mais insidioso demônio é a desconexão do eu autêntico, que Jung via como a tragédia psicológica mais profunda que uma pessoa pode experimentar.
Jung acreditava que cada indivíduo nasce com um self autêntico, uma essência única que busca se expressar e se realizar ao longo da vida. O narcisista é um destruidor sistemático dessa autenticidade, substituindo gradualmente seu senso genuíno de self com uma versão falsificada que serve aos interesses dele. Ele faz isso através de um processo sutil de recompensa e punição, onde aspectos genuínos de sua personalidade são criticados, ignorados ou ridicularizados, enquanto versões artificiais que o agradam são elogiadas e encorajadas. Com o tempo, você pode começar a perder o contato com seus próprios desejos, opiniões e sentimentos genuínos. Jung chamaria isso de inflação negativa, um estado onde a personalidade se torna tão adaptada às expectativas externas que perde sua substância interior. Você pode descobrir que não sabe mais o que realmente gosta, o que realmente quer, ou até mesmo como se sente sobre situações importantes. O narcisista preenche esse vazio com suas próprias preferências e opiniões, criando uma versão sua que é mais conveniente para seus propósitos. O mais trágico é que essa desconexão do céu autêntico pode se tornar tão completa que, mesmo após o fim do relacionamento, você pode lutar para redescobrir quem realmente é. Jung observou que esses 7 demônios, a dúvida existencial, a culpa tóxica, a vergonha profunda, a raiva impotente, a ansiedade paralisante, a dependência emocional e a desconexão do céu autêntico, não operam de forma isolada. Eles formam uma sinfonia sombria que ressoa através de toda a psique, cada um amplificando e fortalecendo os outros. O narcisista entende intuitivamente essa interconexão e orquestra cuidadosamente o crescimento de todos eles simultaneamente. É como se ele fosse um maestro dirigindo uma orquestra infernal, onde cada demônio contribui com sua própria nota discordante para criar uma cacofonia que afoga sua voz interior autêntica. A compreensão junguiana desses processos nos oferece também esperança e direção para a cura. Jung acreditava profundamente na capacidade humana de transformação e individuação, mesmo após os traumas mais profundos. Ele observou que muitas vezes é precisamente através do confronto com nossa sombra, incluindo esses demônios que foram alimentados em nós, que podemos alcançar maior integridade e autenticidade. O primeiro passo para libertar-se dessa prisão psicológica é desenvolver o que Jung chamava de sério, consciência discriminativa, a capacidade de observar objetivamente os padrões de pensamento e sentimento que foram implantados pelo narcisista. Reconhecer esses 7 demônios não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de coragem psicológica profunda. Jung sabia que enfrentar nossa própria sombra requer um tipo especial de bravura, a disposição de olhar honestamente para as partes de nós mesmos que foram corrompidas, distorcidas ou feridas. Quando você começa a identificar esses padrões demoníacos em sua própria psique, está dando o primeiro passo crucial em direção à liberdade. Não se trata de culpar a si mesmo por ter desenvolvido esses padrões. Afinal, eles foram deliberadamente cultivados por alguém que explorou suas vulnerabilidades naturais humanas naturais. A jornada de recuperação desses padrões destrutivos é o que Jung chamaria de um processo de redenção da sombra. Cada demônio que foi alimentado pelo narcisista contém, paradoxalmente, sementes de seu próprio antídoto. A dúvida existencial pode se transformar em discernimento saudável. A culpa tóxica pode se tornar responsabilidade apropriada. A vergonha profunda pode evoluir para a humildade genuína.
A raiva impotente pode se converter em assertividade saudável. A ansiedade paralisante pode se transformar em sensibilidade aguçada. A dependência emocional pode evoluir para a interdependência madura. E a desconexão do self pode dar lugar a uma autenticidade mais profunda do que você jamais imaginou possível. Jung nos ensinou que os maiores tesouros psicológicos são muitas vezes encontrados nos lugares mais sombrios de nossa experiência. O sofrimento causado por um relacionamento narcisista, por mais devastador que seja, pode se tornar um hopeful, portal para um autoconhecimento e uma força interior que você talvez nunca tivesse descoberto de outra forma. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão descobrindo essa verdade transformadora, usando suas experiências com narcisistas como catalisadores para um despertar psicológico profundo. Elas estão aprendendo não apenas a identificar e curar os demônios que foram alimentados em suas psiques, mas também a desenvolver uma confiança e compaixão que as tornam virtualmente imunes a manipulações futuras. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, saiba que essa é a primeira centelha da consciência que Jung via como essencial para toda a transformação genuína. Sua jornada de libertação começa agora, no momento em que você reconhece esses padrões e decide não mais alimentar os demônios que outros implantaram em sua alma. Compartilhe este conhecimento, deixe seu comentário sobre qual demônio mais ressoou com você e inscreva-se para continuar descobrindo os segredos da psique humana. Juntos, transformaremos sombra em luz, feridas em sabedoria e sofrimento em poder autêntico. O despertar da sua consciência é o maior ato de rebelião contra aqueles que tentaram controlar sua alma.